pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, sejam bem-vindos ao canal Minuto Geek. Hoje é o review do sétimo e penúltimo episódio da série We Are Who We Are. E caso você tenha perdido algum dos vídeos, o link da playlist tá aqui na descrição. E claro, terá spoilers, tá? Então a gente vai comentar aqui tudinho que aconteceu no episódio. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, é de graça, deixa like aqui porque me ajuda bastante, ajuda o YouTube a entender que o vídeo tá legal e recomendar para mais pessoas. E a maioria das pessoas que assistem aos vídeos de We Are Who We Are não são inscritos, então por favor, aperta o botãozinho aqui vermelho que é de graça. Bom, o sétimo episódio de We Are Who We Are passou aí mostrando o luto das pessoas e como cada uma delas lidam com esse luto, né? No final do episódio 6, a gente já ficou desconfiado que o Craig poderia ter morrido, né, na missão dele lá no Afeganistão. E foi confirmado aqui que realmente ele e mais 2 soldados morreram ao serem atingidos por uma bomba. E isso vai desencadear muitas emoções e muitas transformações nos personagens. Quando todos eles ficam sabendo do que tá acontecendo, numa cena muito interessante, porque eles estão ali no ginásio da escola, né? O diretor vai falar o que aconteceu, enfim. E eles vão se ligando, eles vão se tocando que foi o Craig, e a câmera vai mostrando a Britney, o Danny, a Caitlyn e o Fraser logo atrás, né, mostrando, né, a reação de cada um, mostrando a dor de cada um. Foi uma cena bem emocionante pra mim, eu fiquei emocionada, eu gostava muito do personagem do Craig e ver ele sentindo ali o luto dele me emocionou bastante. E essa morte, ela vai mexer não só com o núcleo adolescente, né, mas também com o núcleo adulto da série, porque tá todo mundo culpando a Sarah, que ela enviou eles numa missão precocemente, que eles não estavam preparados, e isso também mexe com ela. A gente vê que ela está também sentindo isso, mas do jeito dela, porque no funeral lá, que, enfim, tá todo mundo, os adolescentes, os soldados, enfim, ela acaba fazendo um discurso meio que sem muita emoção, né? Alguém tem que pagar pela nossa tranquilidade, pela nossa paz, e vamos rezar por eles, e é isso, né, pessoal? Eles são soldados, isso acontece. Eu acho que ela tava, assim, sentindo mais do jeito muito seco, muito sem emoção, o que deixou o Richard muito pistola da vida. Ele ficou bêbado e acabou fazendo o maior barraco lá, falando que a culpa era toda dela, ironizando a situação, bem mexido. E assim, eu não sou muito a favor das atitudes do Richard, nem nada, mas a gente tenta entender um pouco porque o Danny era melhor amigo do Craig, então o Craig vivia na casa deles, enfim. Tanto que em um determinado momento lá do episódio, a Meg e a Jenny têm uma conversa que vai ser o ponto final da relação delas, e é justamente o estopim a morte do Craig, porque a Meg fala que eles não poderiam ter se distraído, que são somente crianças, e a Meg meio que começa a entender que o que tá distraindo ela é esse relacionamento delas duas, e aí questiona a Jenny, elas meio que discutem sobre isso. E a Jenny acaba falando que ela nunca vai entender isso porque ela não é mãe. E aí isso mexe bem no ponto fraco, na ferida da Meg, que desde o primeiro episódio a gente percebe que ela, sim, ela se considera mãe do Fraser, mas ela não tem esse reconhecimento, né? A Sarah não considera ela, o próprio Fraser também não, e isso abala bastante ela, já que ela tá com a Sarah desde quando a Sarah estava grávida, então ela participou sim da criação, ela participou sim da vida dele ali desde o início, e ela sente muito por não ser considerada mãe dele. E com isso, elas colocam um ponto final na relação delas, pelo menos aparentemente eu acho que não terá volta. Falando um pouco agora dos meninos, né, eles ficaram super arrasados, foram lá para aquela casa onde foi a despedida do Craig, né,
E aquele dia eles se divertiram, tava um dia super ensolarado, agora eles vão a essa casa numa noite muito chuvosa, com muito vento, e começam a quebrar tudo, enfim, começam a beber, do jeito que eles sempre fazem, né? Sempre bebendo, usando drogas, enfim, lidando com o luto desse jeito. E tem uma cena meio que interessante, vamos dizer assim, que é a Caitlyn se reaproximando do Sam, né? E eu acho que a morte do Craig pode sim desacelerar esse processo de transformação da Caitlyn, porque ela tá com muita coisa para lidar nesse momento. Eu acho que seria uma válvula de escape dela não ter que lidar tão bem com a transformação dela nesse momento, mas ela fica meio que revoltada também e achando que também é culpa da Sarah, né? Ela vai pegando essa pilha, ela vai achando que é culpa da Sarah, e tanto que lá no velório a Sarah pega nela, né? Tira o capuz dela e ela meio que se afasta, rasga o papel do médico, né? Da questão do tratamento hormonal e tudo mais. Então a gente vê aí que ela pode, não tô dizendo que ela não vai fazer, mas ela pode botar o pé um pouco no freio e esperar um pouco toda essa vibe aí passar, toda essa situação, e ela acaba se reaproximando do Sam. Em relação ao Fraser, com o luto, eu achei que ele foi bem babaca em tudo que ele falou pra Caitlyn, porque ela tava super mal, ela tava muito, muito chateada com tudo que tava acontecendo, e ele simplesmente vira pra ela e fala: ai, mas ele é soldado, né? Tipo, acontece. Eu achei que ele meio que cagou pra situação, não achei ele um bom amigo, não achei que ele ficou do lado dela, tanto que ela deu um tapão na cara dele. Eu achei bem feito, que alguém tinha que dar um tapa nesse menino, gente, até essa temporada terminar, porque não é possível que só ele agrida as pessoas e nada acontece, né? Então ela deu um tapão na cara dele lá, bem desconfortável. Eu acho que ela não tava muito feliz com essa amizade naquele momento, então pode ser até que isso esfria um pouco a relação deles. Não vai terminar, já saiu até teaser do último episódio, eles estão juntos, amigos, mas naquele momento ali, naqueles dias, já que demora um pouco de um episódio para o outro, né? Talvez eles passem aí uma temporada um pouco distante por essa frieza dele em relação à morte do Craig, que não teve nada a ver. Tanto que os amigos, né, o restante do pessoal, nem quis que ele fosse na casa, nem quis que ele estivesse ali. E eu entendi porque ele realmente nunca foi tão próximo e tão amigo ali da galera inteira. E aí o Fraser longe da Caitlyn, né, a Caitlyn tá lá com o pessoal, passando o luto dela com os amigos. O Fraser fica andando de um lado pro outro, meio desnorteado, e acaba indo parar na casa de quem? Do Jonathan. Chegando lá, ele vê o Jonathan com a Marta, que é a menina que o Jonathan levou lá no outro episódio, no karaokê. E eles estão lá bem à vontade, né? Ela de calcinha e sutiã, ele de cueca. Convidam o Fraser para entrar, acabam dando bebida pro Fraser, chamando ele para dançar. Numa cena assim que eu achei que ali dá para perceber bem que o Jonathan tá usando, né, um pouco da inocência, dessa coisa adolescente do Fraser. Porque o Fraser, ele tem sim um sentimento pelo Jonathan, ele espera algo ali entre eles, e com certeza não foi isso que ele estava esperando, porque os dois começam a dançar com o Fraser, se beijam com o Fraser no meio, começam ali a sensualizar junto com um garoto de 14 anos, né? Importante dizer isso. E o Fraser se vê muito incomodado com a situação, porque com certeza ele imagina que ele e o Jonathan possa ter alguma coisa romântica, né? Ele é um adolescente apaixonado e que tem muitos sonhos ali. Quem nunca, né, gente? Quem nunca foi um adolescente apaixonado que ficou lá idealizando e colocando o boy num pedestal e aí o boy vai me dar uma dessa, né? Então, realmente o Fraser se decepcionou ali, saiu do apartamento, não quis mais aquilo, não quis ficar lá muito tempo, foi embora e chorou muito.
saindo dali, né? Então a gente vê que ele realmente se decepcionou, que ele realmente acreditava que o Jonathan era um príncipe, né? Era um boy maravilhoso e se decepcionou com tudo aquilo. E como eles passaram também do limite, talvez ele possa ter se sentido usado, violado de alguma maneira. E eu acho que isso coloca um fim na paixonite do Fraser com o Jonathan, né? Não sei, eu acho que a partir daí o Fraser não terá mais interesse no Jonathan, porque pelo jeito que ele chorou, ele realmente ficou bem magoado, bem decepcionado e vai colocar o fim. E eu deixei pra falar da última cena ali da Maggie com a Sarah no final, porque realmente foi uma decepção, meu Deus do céu. O review do 6º episódio, eu falei, gente, que a Maggie era a pessoa mais sensata dessa série. E olha, queimei minha língua, paguei, viu? Porque nesse episódio, depois de tudo que aconteceu no final do dia, quando estão as duas em casa, né, a Sarah e a Meg, elas vão deitar lá, estão lá no quarto se preparando para dormir. A Sarah fala para Meg que ela precisa terminar com a Jenny e que dessa vez ela sente que foi diferente. Ou seja, a gente já sabe então que isso é de praxe, isso acontece no relacionamento delas. Não sei se a Sarah também tem outros relacionamentos, né, fora ali do casamento dela com a Maggie, mas ficou claro que a Maggie tem vários outros relacionamentos, porque a Sarah fala: dessa vez eu senti que foi diferente, né? Então eu quero que você termine. Então a Sarah sabia de todo o rolê, sabia que elas estavam juntas. Pelo visto, é uma coisa bem rotineira. E a Maggie fala que já terminou e que não foi diferente porque não significou nada pra ela. Olha, ó, quem tava shippando tanto Maggie e Jenny também pagou a língua. E a Sarah fala, né, de sair da base, né, de morar em outro lugar, porque tudo aquilo ali tá muito, enfim, ruim pra eles, né? Tá difícil ali a convivência dentro da base militar. E a Meg fala que não, porque ela é uma comandante, ela tem que morar na casa da comandante. E quem tem que sair é o Richard e a família. E ali ela aponta os defeitos do Richard, porque ele nunca foi muito com a cara da Sarah, então os comportamentos dele não são legais. E fala também que a Caitlyn é uma má influência pro Fraser. Gente, ela dizer que o comportamento do Richard em relação a Sarah não é conveniente, né, não é legal, eu posso até concordar, porque o Richard nunca aceitou uma mulher ser a chefe dele, né? Nunca aceitou isso. Ele nunca foi com a cara da Sarah, isso desde o primeiro episódio a gente já sentiu. Mas dizer que a Caitlyn é uma má influência pro Fraser, galera, o que tá acontecendo? Meg do céu! Não dá, né? Não rolou pra mim isso daí. Eu fiquei decepcionada porque parece que tudo que a gente via ali da Meg, né, como uma mulher boa, uma mulher sensata, uma mulher com mais sentimentos do que a Sarah, porque a Sarah sempre foi muito dura, a gente agora viu o lado duro também da Meg, né? Sem sentimento nenhum, sem se importar, e agora querendo que a Sarah transfira a família ali da Caitlyn para outro lugar. E isso vai ser um babado se acontecer, porque se acontecer, com certeza o Fraser vai culpar a mãe e vai ser aquela briga terrível, né? Vamos descobrir o que vai acontecer. Falando um pouco agora no geral das minhas expectativas com a série. Nós estamos no penúltimo episódio, né? Segunda-feira que vem, o último episódio da temporada vai ao ar. E eu realmente esperava que esse 7º episódio trouxesse mais evolução, né? Eu acho que a evolução maior que trouxe foi com o Danny, em relação a ele, depois de viver todo aquele dia conturbado, aquele luto ali pelo melhor amigo, aquela coisa, enfim, sufocante que a gente viu ele atordoado todo episódio. No último episódio a gente viu ele realmente se rendendo à religião muçulmana ou islâmica. Eu não sei, gente, eu sou péssima em religião, me perdoem, mas a gente vê ele fazendo todo o ritual dele de prece, ele orando, ele, enfim, se entregando e num momento de tranquilidade, porque o Danny sempre tá com raiva, sempre tá chateado,
sempre tá meio fora da casinha, e naquele momento a gente vê ele um menino muito mais em paz, muito mais concentrado, e eu acho que isso, né, essa conexão dele com essa cultura muçulmana, com a religião, vai evoluir muito, né, vai fazer ele evoluir, ele dá um pontapé aí na vida dele. Mas tirando o Danny, que eu achei que foi uma grande evolução do personagem, né, agora ele se encontrar mesmo, se conectar consigo mesmo. Em relação aos outros, eu achei que por ser um 7º episódio, né, o penúltimo episódio, faltou bastante coisa. A gente tá caminhando para o final da temporada e não sabemos se terá uma segunda temporada. E eu realmente achei que nessa altura do campeonato a gente já teria muito mais coisas mostradas, a gente entender por que o Fraser é desse jeito, né? Por que ele tem esse relacionamento conturbado com a mãe, a gente entender as questões da Caitlyn. Até hoje eu não sei qual foi a reação da mãe da Caitlyn ao ela raspa a cabeça, né? Até hoje a gente não entendeu como isso rolou, porque só mostrou a relação da Caitlyn com o pai. Eu queria saber da relação dela com a mãe. Enfim, são coisas aí que eu não sei se a gente vai ter respostas. Eu acho que a gente não vai ter grandes respostas no final dessa temporada. Espero que seja renovada pra gente continuar acompanhando a vida desses personagens. Mas me conta aqui embaixo o que vocês estão achando da série, dos personagens, como que foi pra você a experiência desse 7º episódio, desse episódio mais denso, desse luto todo. Vamos discutir aqui embaixo, segue o Minuto Geek também nas redes sociais e se inscreve no canal. Super beijo, tchau!